mais um episódio do nosso podcast, onde a galera do time do O2 passa por aqui todas as semanas para mandar aquela Vera para você que está nos assistindo. E hoje, como não poderia ser diferente, estou aqui com os meus irmãos, Pastor Rafa, Pastor Eric, bravíssimos, Salve. que vocês já conhecem, para a gente falar de algo que tem refletido demais nessa geração nos dias de hoje. O que domina tua mente? O que faz a tua mente? Se liga numa parada. Você vive num momento em que toda informação chega a todo momento diante das tuas mãos. Aonde você recebe o que aconteceu no Japão e lá já é de madrugada e aqui ainda é dia. Ou então você fica sabendo de acontecimentos sem nem sequer você ter terminado 24 horas, que vão acontecer amanhã ou futuramente. Você já se sentiu pressionado por isso? Você já sentiu que a tua mente não desacelera? Você já sentiu que você está cansadaço? Sabe o que isso significa? Que você talvez esteja com excesso de informação. E é sobre isso e outros pontos que nós vamos conversar um pouquinho hoje e falar e trazer a luz da palavra para vocês a respeito desse assunto. Então se liga, não sai daí e assiste até o final. E para começar, eu queria falar com vocês. E aí, meus irmãos? Bora. Já chegou o dia que você olhou para as coisas e falou, quero sumir. Não aguento mais o que está acontecendo por aqui, tô com a cabeça cheia. Como é que é isso pra vocês? Fala um pouquinho. Vai lá, pastorzão. Assim, eu peguei o boom da internet, foi meio que a minha geração que criou essa tranqueira, entendeu? Eu tava lá, eu era o desenvolvedor disso daí. Então, assim, logo no começo você já percebe que se você não sabe filtrar, o bagulho vai dominar geral a sua mente, entendeu? E não só pelo fato de, seu volume de informação, mas é o volume de informação, e esse volume de informação, ele é totalmente guiado por pessoas que não têm a mesma base que a sua. Sim. E aí você não tem o tempo de refletir sobre aquilo que está sendo falado. E aí as coisas sempre elas vão ter, uma mensagem por trás, que se você abraça, você tem que abraçar aquela mensagem por trás, e aquilo acaba virando um pacote que acaba influenciando você e você acaba até entrando em contradições. Sim. Né? Você acaba até entrando em problemas que você não consegue conciliar Gerir. com você mesmo. Você com você mesmo. Então, eu vi indo para esse lado com o surgimento das redes sociais, com o surgimento da internet, das redes sociais, agora cada vez mais da inteligência artificial. E o problema não mudou. O problema é, você tem que filtrar. É. Sim. É você que tem que tomar, assim, você não tem o seu livre-arbítrio? Você não é dona da sua vida? Você tem que tomar, você que tem que decidir Mas o que aí a gente já tá indo pro próximo passo. Claro. Fora da nossa conversa aqui. Você já tá indo lá na parte que a gente vai abrir os olhos dessa Sim. galera. Vamos voltar no ponto de isso acontece com você? Como é isso pra você, pastor? Hoje não mais porque eu filtro bastante, Tá. entendeu? Eu filtro, eu sou bem rigoroso com o que eu coloco na minha mente. Bem rigoroso. Tanto é que tem gente que fala, você já viu tal coisa? Não. Sim. Eu sou bem rigoroso. Então, as minhas fontes de informação, elas passam por um crivo bem forte, assim. Mas levou um tempo pra isso. Lá, sim. Foi um aprendizado. Leva até hoje, né? Sim. Até hoje ficar Sim. girando, entendeu? Mas sim, leva tempo. Leva tempo principalmente pra você perceber o que aquela fonte está querendo falar de verdade, né? Sim. E você, pastor Eric, como é que é isso pra você? Como é que é? Porque assim, né, por mais que nós sejamos jovens, nós somos de gerações aqui diferentes, Sim. né? Você vem de uma geração um pouco após a minha e a do pastor Rafa, e onde você já nasceu com o computador ali, com a internet. A gente não, a gente viu isso ser construído. Sim. Né? Então são momentos bem diferentes. E como que é pra você tudo isso, essa série de informações, como você lida com tudo isso? Cara, pra mim é um pouco complicado ainda. Sendo bem sincero assim, é muita informação de tudo. E quando você junta tudo, as coisas ficam piores, né? Então você tem informação do trabalho, você tem as responsabilidades com a sua família, de tudo. E, por exemplo, tem dia que chega no final do dia, tudo que eu quero é só dormir, velho. Tudo que eu quero é só Muidaço. deitar e, meu Deus do céu. Então, o acúmulo de informações na minha vida ainda é muito complicado. É bem difícil de você fazer esse filtro, né?
e chega informações de um lado, de outro e tal, e no final do dia é uma bola de neve, é aí que você tem que saber em que você vai, como que você vai se limpar daquilo, né? Então eu vejo, por exemplo, em Jesus, né? Jesus, ele junto com os discípulos ali e tal, e aquela loucura do dia a dia, e cura, e prega, e faz isso e aquilo, mas chegava um determinado momento do dia que ele só queria se afastar de tudo e ter um momento com o pai para tirar aquele acúmulo de informações. Então, eu tenho muito disso no meu dia também, né? Então, tem vezes que eu só quero entrar no banho, no chuveiro, para eu chorar e falar com Jesus. Ouvir um louvor, porque durante o dia, cara, é muita coisa, é cobrança, é informação, é notícia, é isso e aquilo. Então, tem determinados dias que é difícil, é complicado. Deixa eu aproveitar que você pegou esse gancho do excesso de informações e tal. Como é que foi pra você, quando você passou pela experiência de você ter invadido lá o show do João Gomes e tal, e ter tido a repercussão que você teve na rede social, que pode parecer normal pra muita gente, mas eu sei que foram milhares de seguidores que você ganhou em 24 horas. Sim. Qual foi o impacto disso? Porque eu acredito também que nesse mesmo momento que houve essa explosão, houve esse frenesi, vamos assim dizer, de tipo, pô, cara, conquistei um território, vamos assim dizer, avancei, alarguei uma estaca aqui no que diz respeito à divulgação do evangelho, que é o teu objetivo. A gente sabe disso e conhece o teu coração. Sim. Nunca foi a tua exposição, mas sim a palavra de Deus ser levada e alcançada. Sim. Mas como é que foi pra você lidar com isso, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que houveram críticas, houveram pessoas que se levantaram te cancelando, houveram pessoas que te julgaram. Como é que foi? Qual a sensação que você teve? É importante a gente trazer isso, pastor. Porque a gente tem aí uma molecada, uma meninada nos assistindo, que muitas vezes dá muito mais valor pra um like do que porque Jesus está pensando sobre ela. Exato. Então é muito importante a gente trazer essa experiência pra eles começarem a desmistificar algumas coisas e entender o que está por trás do curtir. Sim, perfeito. Para mim foi assim um turbilhão de sentimentos e de pensamentos, porque é o que você disse, pastora. Teve muita gente que meteu o pau, mas também houveram muitos frutos, né? Então, a grande pergunta que soou na minha mente é: o que eu faço a partir de agora? Né? Será que eu tenho que mudar o meu comportamento? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que estar mais ativo nas redes sociais? E durante um tempo eu fiquei meio que perdido, né? Tanto que assim, eu falei com algumas pessoas que são pessoas da minha aliança, pessoas que eu abro a minha vida, né? Então foi assim, algo novo e que eu não soube lidar, assim, né, no momento. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Nessa parte eu não tinha chegado ainda, tipo no jogo, né? Agora eu não sei o que fazer. Então, por um lado eu li os comentários lá e falava, cara, teve um monte de gente que, olha, foi impactado e tal, mas por outro lado tem um monte de gente que tá falando que que é mentira, que isso não é minha verdade e tal. Mas eu comecei a buscar conselho de pessoas que têm mais experiência que eu, né? Então, eu comecei a conversar com os pastores, com as pessoas, e eles começaram a falar, cara, você tem que agir da mesma forma que você age, você tem que fazer aquilo que você faz no dia a dia. Então, aquilo começou por um tempo, me preocupar, mas depois de um certo tempo, o Senhor começou a ministrar no meu coração que, assim, o que eu estava mostrando nas redes sociais era pouco comparado àquilo que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, não adiantaria nada eu estar super bem lá com todo mundo e falando, ativo nas redes sociais, sendo que nos bastidores eu não estava fazendo o que tinha que fazer. Então, foi bem difícil, bem complicado, mas muitas pessoas me ajudaram e, tipo, meio que me blindaram, sabe? E falaram, cara, agora você tem que continuar e viver a tua vida. Se as pessoas gostarem ou não, quiserem se aprofundar ou não, pouco importa. O que importa é que Jesus sabe quem você é. Porque sabe o que a rede social dá pra gente? Na minha visão, ela te dá um poder que não é seu. Exato, exatamente. Ela te dá um poder de julgamento, ela te dá um poder de você achar que você discerne as coisas melhor ou maior, só que as pessoas estão cada vez mais aprisionadas na imagem, no conteúdo e naquilo que eu gero, do que na base que é a palavra. É isso. Então, por que eu quis trazer essa sua experiência? Porque eu te conheço, né? Eu posso até brincar e fazer uma analogia com a Bíblia. Eu te conheço de contigo andar, sim, eu não verdade. conheço só de ouvir falar do pastor Eric, Amém. né? A
A gente tem uma aliança, assim como temos com o pastor Rafa também, eu e o pastor Tota. Sim. Então a gente sabe quem é você. Uhum. E uma das minhas maiores preocupações quando eu vi isso acontecer na sua vida, como uma aliança, Uhum. foi exatamente essa. Falar, poxa, Senhor, guarda o coração dele. Sim, Guarda o coração nos princípios e nos valores. E é isso que eu oro por essa geração. sim, Nós precisamos entender que o poder do julgamento cabe a Cristo, exato, não a nós. exato. E que o fato do Eric, do Rafael, tô chamando pelos nomes Uhum. porque é assim que Deus nos vê Sim. como filhos, por mais que qualquer ser humano exerça um impacto na sociedade grande, mas aí cabe uma frase que tem toado no nosso coração que a gente foi ministrado. Por que eu faço o que eu faço? Exato. Então a gente precisa trazer essa realidade para nossa galera, porque é muito fácil hoje você julgar através da rede social. Pô, cara, eu mesma já me fiz propósitos lá na minha rede social de alcance que eu nem imaginava. Sim, E assim, não tô falando de alcances grandiosos, eu tô falando de pessoas que me chamam e falam, poxa, sua palavra mudou a minha vida. Uhum. Cara, é isso. sim, É isso. Se eu atingir um coração, já era. se eu gerar uma salvação, foi para isso que Deus me levantou. Então não importa quantas curtidas eu tenho. Sim, Importa o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. exato. E eu acho que a gente precisa entrar um pouco nessa discussão, porque isso tem tudo a ver com o que a nossa mente produz. Sim, Cara, eu já me senti abalada por comentários que eu recebi de rede social. Com certeza. Quem nunca se sentiu? Eu já me paralisei por coisas que foram ditas a meu respeito em determinadas ações na minha vida. sim, Imagina essa galerinha que tá vindo. exato. Nós que estamos já um pouco mais maduros espiritualmente em relação à nossa Constituição, buscamos nossas alianças, trocamos aquela ideia fera, botamos pra fora, limpamos nosso coração e ó, prosseguimos. Exato. Mas e essa galerinha que tá chegando? É, O que a gente pode falar pra eles, pastor Rafa? Primeiro, de tudo, antes de tudo, tudo. Busca Deus em primeiro lugar. Porque a partir do momento que você buscar... É que assim, a gente fala desse tipo de coisa, parece que é jargão, porque a gente fala quase isso em todos os podcasts. Mas assim, você pega isso em soma com o Romanos 12, que fala que você tem que mudar a sua forma Sim. de pensar. Nós estamos educando a nossa mente. Nós estamos educando o nosso espírito. A ponto do quê? A ponto de falar, Jesus, ele é o centro da nossa vida. sim, É a partir dele que nós vamos pensar todas as coisas. Só que tem um leve problema. Você conhece totalmente Jesus? Isso é primordial na vida de um cristão. Eu não conheço. Nem eu. Eu tenho certeza que você não conhece. Porque Deus é infinito. exato. E não tem como a gente conhecer totalmente. Então vai ser todo dia. Deus vai se revelar de uma forma diferente para você. E ele vai mostrar a beleza dele para você. E isso vai fazer parte de você. Porque quem te define é o Deus que te criou. Amém. Aquilo que define algo não é a própria coisa. É sempre alguém que criou aquela coisa. Você pode ver. Exato. Quem definiu o que é o cachorro não foi o Deus. Foi o Criador, Foi o Criador. Nós definimos o que é o celular, porque nós construímos o Sim. celular. Entendeu? Então, assim, nós fomos criados por Deus. Quem tem o nome na pedrinha branca é Deus. Exato. Entendeu? E isso tem que ser a sua base. Então, assim, antes de você buscar opiniões e tal, e não sei o que lá, busca a palavra. É isso. Busca a palavra. Ah, mas a palavra não fala de internet, mas fala de relacionamento de pessoas. Sobre essa questão de definição que você está falando, pastor, se eu não me engano, em Jeremias, a palavra do Senhor fala que a gente foi criado antes da fundação do mundo, né? E tem uma analogia, cara. Se eu fui criado antes da fundação do mundo, quem é o mundo para me definir? Exatamente. Se ele foi criado depois de mim. Ele não tem opinião, porque quem me criou, foi Cristo. Assim, não é muito diferente do que aconteceu em outras épocas, né? É que agora é tudo muito de uma vez, assim. Mas olha só, por exemplo. É tudo intenso. Exato. Olha só. Quando Daniel ele foi para Babilônia, Sim. Daniel ele era sobrinho neto de Josias, né? Ele era da família real. Uhum. Então, assim, e provavelmente ele não era um jovem firmão na palavra. Não era. Só que ele era um cara inteligente, ele era muito inteligente. Sim, sim. Então, quando rolou a invasão e os príncipes foram todos embora e o Joaquim, que era filho de Josias já tinha morrido, Joaquim foi preso, foi furado o olho e tudo mais. Isso deve ter levantado questionamento na cabeça de Daniel e falar,
Por quê? Por que aconteceu isso com a gente? E aí ele refletiu. Ele falou, provavelmente é porque a gente não fez o que tá lá em Deuteronômios. Não obedeceu Então a ele palavra. falou, então eu vou fazer o máximo. Não vou comer comida de Babilônia, não vou fazer não sei o que, não vou me contaminar e tal, e não sei o que, não sei o que. Tanto é que lá em Ezequiel chega pro cara, você acha que você é mais inteligente que Daniel? Se liga, mano. Então assim, Daniel, ele tomou um posicionamento na vida dele de ele falou, não, eu vou viver o máximo, e não importa o que vem de fora. Exato. Importa o que Deus está fazendo. Eu fico imaginando... Ele foi o segundo em comando, pô. eu fico imaginando Daniel, o acúmulo de informações que ele teve na Babilônia. Uma outra língua, uma outra cultura, um monte de proposta na mesa. Cara, trocou de rei, trocou de império, Exato. 2 vezes, velho. Imagina, velho. 2 vezes, Loucura. velho. A Babilônia caiu, ele trocou, ele teve que reaprender, antes ele falava babilônico, de repente ele teve que aprender aramaico. Do nada. E aí que a gente vê, hoje, a gente discutindo e debatendo, por que eu tenho que falar outra língua? Sim. Tô fazendo uma analogia totalmente longe daquilo que nós estamos trazendo, mas a gente tem a gente tem uma cultura de expertise, mas não de experiência. Sim. O cara quer ser esperto o suficiente para se dar bem na vida, mas ele não quer ter a experiência de passar por pelo aquilo. processo para se tornar Exato. esperto. Que é o questionamento que tem hoje de conhecimento e sabedoria. Exatamente. Hoje, eu tava ouvindo o podcast lá do Vilela com o Paulo Música, e eles falaram, cara, hoje uma criança de 7 anos de idade, ela tem mais informação do que um imperador romano no terceiro século. Com certeza. Exato. Entendeu? Com certeza. Então, tipo, imperador romano, que era o cara que tinha maior conhecimento, porque os caras eram doutrinados desde criança e tal, não sei o quê, tem menos informação que uma criança de 7 anos de idade. Exatamente. Hoje em dia. O acúmulo de informação que ela recebe é absurdo. Só que, estímulo e a também, sabedoria? Muito E a sabedoria? Exato, de passar por aquilo e ser provado. E a sabedoria? Como é que você vai filtrar, linkar as coisas e fazer daquilo ali, aquilo virar algo proveitoso para sua identidade, para sua vida, Eu vejo, eu trabalho com desenvolvimento motor, né? Por ser fisioterapeuta e tal, então a gente acaba lidando muito com essa questão da maturidade relacionada ao corpo. Sim. E trazendo uma comparação a isso que você está falando sobre a sabedoria e o conhecimento, cara, eu vejo assim muitos pais, muitas mães ou até mesmo parentes muito ansiosos pela criança ficar em pé, pela criança andar, pelo movimento, por pôr a mãozinha na boca, tal. Tá, mas ela não deixa ela explorar aquela fase que ela tá. Exato. Eles querem antecipar a maturidade da criança e não deixa ela ser formada no período e no tempo que ela deveria. E eu enxergo muito isso com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. O cara não quer fazer a faculdade, mas ele quer ser um milionário. Exato. O cara não quer pagar o preço de ser um aspirante, um diácono, um presbítero, mas ele quer ser bispo, Exato. ele quer ser pastor, ele quer ganhar nações. Mas o cara não vive o processo do preparo e da maturidade que ele precisa. Exato. Porque, aí vão jogar na mesa assim, mas o Steve Jobs não tinha faculdade nem o Bill Gates. Eu falei, só que eles fizeram o melhor curso técnico dos Estados Unidos, tá? Sim. Então, E que quebraram. é quase uma faculdade. Eles eram o melhor da classe. Mas eles foram experimentados. Exato, os caras foram quebrados Eles foram até uns anos. experimentados. O cara, Faliram uma cacetada de vez. Eles fizeram jogo de risco. Exato. Eles jogaram alto, perderam, para depois eles se levantarem. Eles fizeram daquela experiência um conhecimento com uma habilitação para eles poderem viver a prosperidade e hoje serem quem eles são e terem o nome que eles estão. Vai fazer faculdade. Vai estudar, cara. Vai estudar. Tem que estudar. Tô próxima aí aos meus 40 anos e já tô pensando no meu mestrado. Sim. Não vou parar de estudar. Não vou, porque não dá pra gente querer ser muito bom no que a gente faz, achando que a gente faz Ctrl-C, Ctrl-V a vida inteira. Tô falando alguma Verdade. coisa Não, isso velha? só engana a si Nem mesmo. a Bíblia você faz Ctrl-C, Ctrl-V dela, irmão. Porque a Bíblia, ela não é mutável. Exato. Ela é única e ou você entende ela como uma verdade, você se habilita naquilo que ela tá te promovendo pra você crescer, amadurecer e viver os propósitos de Deus, ou sente e chora, irmão. Exato. Vai continuar sempre o mesmo vazio e no mesmo lugar. E a gente precisa lidar com essas realidades, porque a gente é muito bom no argumento, na fala, na posição, mas a gente é muito raso na essência,
no fundamento e naquilo que é necessário. E você falando, pastora, sobre, por exemplo, a criação dos pais de, às vezes, querer que o filho não viva aquelas decepções, aquilo ali e tal. Cara, você tá criando alguém frágil. Exato. E quando ele não passa por aquilo, ele quer realizar algo, quando ele quebra a cara lá no meio do caminho, ele quer desistir de tudo, ele quer parar com tudo, porque ele é frágil, ele não passou por aquilo. Tem alguns psicólogos falando de uma geração de cristal. É isso. Exato. É isso. Eu não gosto É. eu não gosto do termo geração mimimi. Não Aham, gosto. sim. Não gosto porque eu acho que a gente coloca um peso sobre essa geração que é extremamente Aham. inteligente, Sim. extremamente capaz, extremamente audaciosa. Eu gosto, assim, eu aprendi a gostar. Vou Aham. corrigir a minha fala que ela vai ficar melhor. De questionamento. Sim. Eu comecei a enxergar o questionamento como vontade de aprender. O cara não te questiona porque ele é mal educado. Nem Porque ele quer sempre, saber a né? origem. Não vamos generalizar, né? O que Porque faz a também- gente nos tornar líderes É. melhores, porque você não pode dar qualquer Exato. mumbo jumbo pra eles. Rafa, Perfeito. Você não pode jogar um blá 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 pra Você não engana mais ninguém, porque o cara entra no Google lá e sabe a O verdade, cara não velho. quer a sopinha. Exato. Ele quer o arroz, feijão e a carne, É irmão. isso. Ele quer saber de onde você tirou aquela fonte, porque É. você tirou. Hoje em dia você tá pregando, os caras estão conferindo o que você Exato. tá pregando no Google, irmão. Pra saber se o que você tá falando tem fundamento Sim. ou não tem. Se a história que você tá contando é verdade ou não. Se você vive o que você prega. Exato. Então é muito complicado lidar com tudo isso. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que mais do que o escape que você trouxe, porque eu Aham. chamo de escape, o Sim. banhão, Aham. o momento de tipo, mano, agora é good vibes. Sim. Louvorzão, luz baixa no chuveiro, 40 minutos aqui, sou eu Aham. e Deus. Show! É necessário. Sim. Mas, mais do que isso, eu preciso conhecimento. Porque na hora que eu me sentir sobrecarregado, na hora que eu me sentir conturbado, eu fecho meu olho e falo, na tua palavra diz que eu vou Sim. viver X, Y, Z. E é sobre isso que eu tô falando e eu tomo posse agora. Eu acho que seria um tema legal pra outro podcast, mas já percebeu como o pessoal não conhece a Bíblia? O pessoal foge, cara. É. Não, porque não sei o que, vocês cristãos. Mas os caras não sabem o que a gente acredita. E digo mais, muitas vezes nem o próprio cristão sabe o que a gente acredita. Sabe o que mais me Mas isso preocupa? a gente deixa A pra gente outro, deixa deixa pro pra outro outro. podcast. É uma discussão que se a gente entrar aqui, cara, Não, vai ser ficar horas, 3 horas aqui, vai ser horas de ótimo e vai ser podcast. 3 horas. Não que a galera talvez não curta, mas a gente deixa para um outro debate. Mas sabe uma coisa que eu acho muito louca? A gente tem lidado com uma geração que conhece a Bíblia pela rede social, mas não pelo manuseio da palavra. Exato. Mas aí entra naquilo que eu falei lá no começo. Que é tipo assim, ele vai pela influência do outro. Cara, Ele não pega a fonte. esse gancho que você trouxe, Pastor Rafa, eu acho que é o que falta pra gente falar. É muito... Tem um ditado, né, que eu vou adaptar aqui pra falar. É muito influenciador que, na verdade, é totalmente influenciável. Sim. Então não adianta eu querer ser um influenciador enquanto eu for influenciável. O cara fala do que o outro falou, né? Você só é um papagaio. É um Ctrl-C, Ctrl-V, Exato, pastor. exato. Então, tipo, cara, essas Na minha peças... geração chamava papagaio de pirata. Papagaio de pirata, é isso aí. A gente tem um pessoal que posta frases impactantes, que posta coisas que geram em você, Exemplos. e blá, blá, blá. Vomitam muito conteúdo. Mas na essência e na Exato. base, se você pergunta pra ele quem foi Ana, Sim. o cara fala, é minha vizinha. É. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos trazer pra essa galera uma luz. A gente tá jogando muita informação também pra você É. aqui nesse conteúdo, nesse podcast, porque a nossa cabeça tá fervendo. Mas o que eu quero te dizer é, para, respira. Primeira pergunta que você vai se fazer durante isso, de tudo isso que nós estamos te falando. Como está a sua relação com a palavra? Como é que está a tua relação com a Bíblia? Hoje nem Bíblia mais, se bobear você tem. Ah não, eu tenho sim, tá no meu celular. Aonde você escreve quando Deus fala com você? No bloco de notas? Beleza, glória a Deus pela tua vida. Mas e a Bíblia para você manusear? E o contato físico para você chorar e ficar marcado a tua lágrima daquele dia? Você tem essa história para contar? Será que você não precisa começar a construir isso? O que vocês acham, pastores? Assim, eu acho que o device, como você acessa a Bíblia, tanto faz. Mas assim, a Bíblia ela é um livro que, como Paulo fala, ela expõe você, né? Ela é um espelho que expõe o seu podre. Sim. Porque você vai ver ali, você vai ler, você vai ver Jesus. Daí você fala, É. tá ruim. E é de propósito. Porque você tem que entender quem é Deus. Você não vai ficar melhor. Você não vai ficar super-homem. Você não é um super-homem. A melhor pessoa que passou na Terra, que nunca errou, foi só um.
Foi Jesus. A gente pendurou ele na cruz do Calvário. Sim. Então, assim, você não vai melhorar. Você precisa de Jesus. Porque a morte dele que salvou a gente. E isso tem que ser a base de tudo na tua vida. Porque ele nos amou, a gente pode ser melhor. Porque ele nos amou, ele é a pedra da nossa vida. O que tem de bom em mim é Cristo. Exato. O resto, mano, o resto é resto, cara. Exato. O resto é resto. Então, assim, se você traz essa reflexão todo dia, no seu momento de oração, no seu chuveiro, o meu é quando eu tô... Tá bom. Tá bom. Quando eu tô realizando o que Deuteronômio 23:12 manda fazer. Se você não leu, vai ler lá. Você sabe que é A Bíblia você fala sobre descobre- tudo. Fala sobre tudo. A Bíblia fala literalmente sobre tudo. E então, você tem esse momento e você começa a falar, não, verdade, ó, nesse ponto aqui, eu fiz errado nesse ponto aqui. Segundo a palavra, eu não agi certo. Eu pensei mal de uma pessoa. Uhum. Eu falei mal de alguém. Eu corrompi um certo fluxo para o meu bel prazer. Entendeu? E isso, quem não tem a Bíblia, quem não tá nem aí pra Bíblia, cara, a Bíblia é um realejo. Sabe? Que é aquele negócio, vai lá o papagaio e tira um negocinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que legal. Entendeu? Vira algo muito superficial. Exato. Como é a tua relação com a Bíblia, pastor Eric? Cara, é assim, pastor, sei lá como que eu defino, mano, mas, mano, é algo íntimo meu, assim, sabe? Quando eu tô lendo a Bíblia, velho, parece que eu tô, não sei, mano, tô dentro da parada e Deus me abraçando, assim, um dia desses, o senhor falou muito forte comigo pra eu ler Oséias, né? E aí eu tava de madrugada lá e tal, a Graça já tava dormindo já, eu na cama, assim, lendo e tal, daí eu comecei a ler Oséias 1 e Deus chicoteando o povo. Chegou no título de Oséias 2, aí o título falava assim, Deus ama o povo pecador de Israel. Mano, eu comecei a chorar na cama, assim, velho. Falando, mano, esse daqui sou eu, velho. Tipo assim, Deus escancarando o pecado do povo ali e tal. E aí, logo depois, ele já... Deus ama o povo pecador de Israel. Mano, aquilo entrou... Então, assim, a Bíblia é o meu bálsamo, assim. É o que a gente tava falando, né? De tipo assim, chega um momento que você não consegue viver sem. Se torna o seu arroz e feijão diário, assim. Quando você não tem aquilo... Parece que você tá sem algo. Parece que, tipo assim, tá incompleto. É a mesma coisa de, tipo assim, quando a gente vai comer em casa. Não tem como a gente comer sem antes orar. Vira algo... Incomoda, velho. Não tem como. Se eu Parte da essência. Exato, velho. Se eu der uma mastigada, mano, eu já... Você é louco, mano. Como assim, velho? Então... E aí, volta um pouquinho do que a gente falou no outro episódio, né? Quando aquilo se torna uma constância, quando aquilo se torna algo que você faz diariamente, se torna algo da sua vida. E quando a Bíblia se torna algo na sua vida, algo essencial, você não consegue viver de outra forma que não seja o padrão da Bíblia. E aí você está indo por um caminho certo, o Espírito Santo de Deus vai te guiando, vai te mostrando o que é certo, o que não é. O Espírito Santo... Exato, você vai criando uma intimidade até se tornar um. É o que Jesus falou, Pai, que eles sejam um como eu, o Senhor é um. Então, a Bíblia é como se fosse algo de mim, assim, sabe? Quando eu leio a Bíblia, meu Deus do céu, é bom, meu Deus. Quando a gente estava falando antes sobre influência, eu gosto de pensar muito na analogia que Jesus faz de construir a casa em cima de uma rocha. Sim. Né? Então, quando você está recebendo influência externa, é como se você estivesse construindo a sua casa em cima de um monte de rocha. Sim. E aí você constrói o quarto em cima de uma rocha, aí você constrói a cozinha em cima de outra. E aí vem o terremoto, vem a tempestade e tal, e ele mexe essas rochas de lugar. Aí a sua casa vai ficar rachada. E ela vai cair. Entendeu? Então, assim, não construa a sua casa nas opiniões dos outros. Construa a sua casa em cima da rocha. Jesus Cristo, uma só. Uma só. Sim. Porque apoia a sua vida inteira em cima disso. Porque ele aguenta. O resto não aguenta. Ele aguenta. Exato. Pois é, meus irmãos. Eu sei que a resenha aqui tá boa, que o papo tá muito bom e que nós passaríamos muito mais tempo trocando aquela ideia, mas chegou ao fim o nosso episódio de hoje. E se tem algo que você precisa pedir ao Senhor a partir de hoje é espírito de sabedoria. Você precisa começar a compreender e pedir para o Espírito Santo te ensinar a discernir aquilo que é a voz de Deus, aquilo que são os princípios para essa base sólida que nós falamos aqui em Cristo Jesus, você construir.
Então, peça a Deus para você ser alguém nessa geração que influencie, mas não apenas influencie, mas que tenha base de influência por onde você passar. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês e deixe seu like, compartilha, curte, manda o seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, galera. É nóis. Valeu.